Olá, bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 266, para que a gente possa fazer uma releitura do que a gente já estudou nesta quarta unidade. Então, quando nós iniciamos falando sobre seres vivos e alimentação, nós falamos também sobre alimentação e energia, como as plantas se alimentam. Então, nessa parte nós falamos muito sobre a fotossíntese, falamos sobre a alimentação dos animais, a adaptação dos animais e a adaptação e sobrevivência. Então vamos dar uma relida em tudo que a gente estudou para que a gente possa ter mais segurança na hora de responder essa atividade. Então na página 272 nós contamos com a atividade relacionada a esta quarta unidade. Então vou ler juntamente com vocês para que a gente possa compreender melhor como nós devemos responder cada questão. A primeira: qual é a fonte da energia que os seres vivos obtêm para sobreviver? Então, lá no início, a gente estudou muito, falando sobre alimentação, que os seres vivos obtêm energia através da alimentação. Segunda questão: como as plantas e os demais seres vivos obtêm o próprio alimento? Então, a gente estudou também que as plantas obtêm o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, lembram? Já os animais, uma parte dos animais obtém energia através da alimentação na base de plantas e outros animais, e tem aquele grupo de animais que se alimentam de restos de outros organismos, que são aqueles que nós chamamos de detritívoros, lembram? Pois bem, então deem uma pensada em tudo que a gente estudou para responder a questão 2. Terceira: observe a imagem e responda as questões. Nós temos aqui a imagem de um urubu. O urubu ele se enquadra naqueles animais que se alimentam de animais mortos. Então, portanto, os urubus são o quê? Detritívoros. Então, após a análise, vocês irão responder a letra A e a B. Quarta questão: marque um X no tipo de adaptação que os animais carnívoros apresentam e que contribui para que possam se alimentar. Então, nesta parte, nós falamos muito sobre a dentição, que a dentição dos carnívoros, ela tem uma diferença da dentição dos herbívoros, porque os carnívoros possuem presas maiores que os herbívoros, justamente para prender a presa e também para mastigar melhor a carne, já que eles são carnívoros. Os herbívoros já têm uma dentição mais regular. Então, a gente percebe na página 270 nitidamente esta diferença, Aqui a dentição dos herbívoros para a dentição dos carnívoros. Então, vocês irão marcar apenas a resposta correta. Só tem uma, certo? Quinta questão: os dentes são muito importantes para que boa parte dos animais possa se alimentar. Quais são as características dos dentes dos carnívoros e dos herbívoros? Então, vocês irão voltar aqui na página 270 e explicar qual a diferença entre a dentição dos carnívoros para os herbívoros. Sexta questão: dê 3 exemplos de animal herbívoro, animal carnívoro e animal onívoro. Então, o animal herbívoro é aquele animal que se alimenta de plantas, vegetais. O carnívoro de carnes e o onívoro tanto de vegetais quanto de carnes. Então, a gente pode citar como exemplo do herbívoro: cavalo, abelha, borboleta, ovelha, enfim. Já o carnívoro: o leão, a onça, o jacaré. Então, vocês irão dar uma pesquisada. E o onívoro, a gente lembra que nós falamos que o ser humano é onívoro? Pois bem, então a gente pode citar o ser humano, a gente pode citar o cachorro, o urso, o morcego. Nós temos uma diversidade de exemplos que nós podemos escrever nessa questão 6. A sétima questão: por que devemos conservar as árvores e evitar o desmatamento? Responda no caderno. Se vocês quiserem procurar um espaçozinho aqui no livro e deixar a questão 7 no livro, não tem problema, pode escrever, certo? Então, a gente deve conservar as árvores por quê? Então, nós falamos muito na aula passada em relação às árvores. Elas são muito importantes para o meio ambiente, para a preservação de muitas vidas. Por quê? As árvores, elas nos fornecem
alimento, moradia para muitos animais, sombra, limpa o ar, né? Liberando o oxigênio, o gás que nós respiramos, além de servir para construção de casas, principalmente na região norte, existem muitas casas que são construídas de madeira, para nós construirmos alguns locais para preservação de certas espécies, né, que a gente pode falar que são as moradias, né, de certos animais. Não confundam abrigo de animais com gaiolas, certo? Então, muitas pessoas constroem abrigos justamente para preservar a vida de certos animais, e não são gaiolas nem locais para deixar os animais presos. Além disso, na fabricação de móveis, portas, o próprio papel que nós utilizamos, o lápis, enfim, é uma diversidade enorme se nós fôssemos falar aqui sobre os benefícios e as vantagens das árvores, não é verdade? Então vocês só irão dizer o quê? Por que devemos conservar as árvores e evitar o desmatamento? Vocês podem citar alguns exemplos, certo? E na questão 8, marcar um X na imagem que mostra a atitude desejável. Então, nós temos aqui 3 atitudes, apenas uma é desejável. Vocês acham que é correto a gente, tem uma lixeira aqui próxima e o menino jogou o lixo na rua, né, no ambiente. O outro está aqui se ensaboando e o chuveiro ligado. E aqui nós temos 2 pessoas colocando o lixo no local adequado. Lembra que nós falamos em junho, na Semana do Meio Ambiente, sobre reciclagem, reutilizar, e a gente falou também sobre as lixeiras adequadas? Então, aqui nós temos alguns exemplos. A lixeira própria para vidro, para metal, para papel, para lixo orgânico. Então, eles estão colocando nos locais corretos, que posteriormente poderão ser reciclados. Então, vocês irão marcar apenas a imagem que mostra uma atitude desejável, a atitude correta. Então, a gente encerra nossa aula de ciências. É uma atividade basicamente de revisão, né, da unidade, e espero que vocês tenham aprendido bastante em relação aos seres vivos, à alimentação, ao processo de fotossíntese, e com certeza a gente vai aprender muito mais. Um grande abraço!